Se tem um personagem que carrega um peso absurdo dentro de Breaking Bad, esse alguém é o Jesse Pinkman. E é até engraçado pensar nisso, porque lá no começo ele parecia só um alívio cômico, sabe? O jovem perdido, sem rumo, que a gente nem imaginava que teria tanta importância. Mas conforme a série vai avançando, você percebe como a história dele vai se tornando cada vez mais sombria, mais intensa e mais dolorosa. De um jeito meio cruel, Jesse acaba ficando preso em um ciclo de dor e culpa que parece nunca ter fim. E o mais bizarro é que quanto mais você presta atenção na trajetória dele, mais difícil fica não se apegar a Jesse. Ele é imperfeito, comete erros gigantes, mas ainda assim tem algo nele que te prende, que te faz torcer por um final melhor. Só que Breaking Bad nunca foi sobre finais felizes, né? Pelo contrário, aqui cada escolha tem um preço e ninguém paga tão caro quanto o Jesse. No vídeo de hoje a gente vai analisar mais a fundo esse personagem, entendendo melhor toda a complexidade por trás dele. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente conhece Jesse Pinkman, a impressão inicial é de um estereótipo já bem conhecido, o cara drogado, preguiçoso, desleixado, que parece não ter muito a oferecer, mas o mais interessante é que não dá pra dizer que ele é uma vítima ou um inocente nessa história, porque desde o início, mesmo antes do começo da série, ele já tinha feito suas escolhas. Pinkman não vem de uma família destruída ou marcada por traumas profundos, pelo contrário, seus pais foram bons, lhe deram uma base decente, valores claros, mas ainda assim ele escolheu o caminho errado. Ele já é um personagem apresentado no caminho do crime, e essa decisão, que no começo parecia só rebeldia juvenil, foi o primeiro passo de uma descida que ele nunca imaginou onde iria parar, e tudo isso só piora quando Walt entra em sua vida. Naquela noite, ao aceitar a proposta de Walter White, sem perceber, Jesse abriu a porta de um mundo sombrio, um caminho que acabaria engolindo quem ele era por dentro. No começo, Jesse vê em Walt alguém que pode ensinar, ajudar e até proteger, mas logo percebe que a relação entre os dois é muito mais intensa e complicada do que ele imaginava. Enquanto Walter vai se revelando cada vez mais calculista e implacável conforme se afunda nesse mundo, mostrando que foi feito para isso, Jesse vai se desgastando emocionalmente, e a cada decisão brutal que os dois tomam, ao invés de se sentir poderoso como Walt, ele é consumido pela frustração e medo. Pinkman se vê envolvido em situações que jamais escolheria sozinho, tomado por decisões que parecem escapar de seu controle. Cada passo ao lado de Walt deixa marcas profundas, traições, perdas, violência e manipulação que corroem seu senso de identidade. É nesse vínculo que parte da tragédia de Jesse se desenha, porque mesmo sendo alguém que tenta se manter humano, ele é arrastado por Walter White a situações e limites que jamais esperava enfrentar, aprendendo da maneira mais dura como a vida pode ser cruel e impiedosa. Com o tempo, a vida de Jesse se transforma em um verdadeiro ciclo de destruição, e talvez o primeiro grande ponto de ruptura nessa trajetória seja a morte de Jane. Quando ele a conheceu, por mais que Jesse já tivesse envolvido com drogas, crimes e decisões ruins, ainda existia nele um fio de esperança, uma vontade de encontrar algum sentido no caos, e Jane representava exatamente isso, uma chance de recomeçar, de ter alguém ao lado que o entendia e o aceitava. Mas a maneira como tudo terminou foi devastadora. A cena em que ele acorda e percebe que ela morreu ao seu lado, sufocada pelo vômito, é um choque que o despedaça por dentro. E o que torna tudo ainda mais cruel é que no fundo ele carrega uma culpa sufocante, mesmo sem saber que o Walt esteve lá e poderia ter feito algo. É o primeiro trauma real, a primeira ferida que nunca cicatriza e que molda tudo o que ele se tornará dali em diante. Aos poucos, o garoto que parecia apenas perdido se torna quase irreconhecível, carregando culpa e dor que parecem não ter fim. Em busca de algum alívio, Jesse chega até a participar de um grupo de reabilitação, tentando preencher o vazio que se instalou dentro dele. Lá, entre histórias de outros viciados, ele percebe que não está sozinho, mas mesmo assim, a sensação de impotência continua pesando. Ele tenta se reconstruir, enfrentar a culpa e aceitar suas escolhas. Porém, cada passo é interrompido pelo fantasma de Jane e pelo impacto das decisões que ele e Walt fizeram. Mesmo tentando se aproximar de algo mais saudável, Jesse percebe que escapar do próprio passado não é simples. A dor, a culpa e a sombra de Walt o seguem, mostrando que no mundo em que ele vive, até a tentativa de redenção é atravessada pela violência e manipulação que o cercam.
Mas é justamente nesse processo de destruição que Jesse se revela um dos personagens mais humanos da série, porque em meio ao universo de ambição, poder e violência, ele ainda tenta preservar algo raro, a ternura. O episódio Peekaboo é o primeiro grande exemplo disso. Enquanto tudo ao redor se perde em desordem e ruínas, Jesse encontra uma criança abandonada e seu instinto imediato é brincar com ela, protegê-la, dar o mínimo de afeto em meio a todo aquele caos. É um gesto simples, mas que revela a essência de alguém que, apesar de estar cercado pela corrupção e pelo desespero, ainda consegue enxergar a necessidade de cuidado e conexão. E essa sensibilidade não é isolada. Vemos isso também com Thomas, com Brock e até naquela cena brutal com Todd e a criança no deserto. Jesse é alguém que, apesar de tudo, se esforça para não deixar sua humanidade se apagar. Mas é justamente esse amor e cuidado pelas crianças que desencadeiam uma série de eventos que levam Jesse para o seu maior trauma, a morte de Gale. Bom, tudo começa quando o primo de Andrea é brutalmente sacrificado pelos traficantes. Ali, Jesse sente não apenas raiva, mas uma necessidade imensa de corrigir essa injustiça, o levando por instinto e impulso a acreditar que só existiria uma escolha a ser feita: matar os responsáveis por aquele crime. E mesmo que a gente saiba que no fim ele não comete esse ato porque o Walt chega antes e elimina os traficantes, é a partir dali que o conflito entre eles e Gus se intensifica, chegando em um estado crítico. E é nesse cenário, diante de uma tensão constante, que ele se vê forçado a enfrentar o momento mais sombrio de sua trajetória: matar Gale para garantir a sobrevivência de Walt. Depois que Jesse mata Gale, a vida dele nunca mais é a mesma. Dá pra perceber que a culpa passa a persegui-lo de forma quase constante, mesmo quando ele tenta esconder isso em festas, drogas ou qualquer outro tipo de distração. Até a forma como ele se veste começa a refletir esse peso. Suas roupas passam a ser mais escuras, acinzentadas, como se o mundo ao redor fosse engolindo qualquer traço de cor ou alegria. E quando a imagem de Gale aparece na tela, seja em lembranças ou referências, é impossível pra ele ignorar o que fez, não por coincidência, mas porque sua mente ainda está presa naquele momento, aquele ato que mudou tudo. Até mesmo as cenas mais sutis carregam esse peso da sua escolha, porque ele sabe lá no fundo que cruzou um limite do qual não há volta. E após meses sendo consumido pela dor e pelo sofrimento, fruto da manipulação de Walt, Jesse finalmente encontra forças para abrir o jogo e confessar, tentando se libertar de tudo. E é ali, naquela confissão de Jesse à polícia, que a gente entende de fato que Walter White provavelmente foi a pior coisa que aconteceu com ele. Foi o Walt que, direta ou indiretamente, permitiu que Jane morresse, que Andrea fosse assassinada, que Brock fosse envenenado, que Jesse fosse espancado diversas vezes e forçado a cometer assassinatos. O abuso verbal, emocional e psicológico foi tanto que Jesse não conseguiu suportar para sempre. Porém, o mais trágico é que ele, mesmo tentando se reparar e se salvar, acaba pagando caro por seus atos. Ele é transformado em escravo, preso física e psicologicamente pelos neonazistas enviados por Walt, passando meses vivendo em condições degradantes, totalmente submetido à vontade de outros, sem qualquer liberdade ou esperança real de escapar. E quando Jesse finalmente alcança sua liberdade em El Camino, a sensação de alívio é palpável, mas não total. Ele consegue escapar fisicamente da prisão imposta pelos neonazistas, mas os fantasmas do passado, as perdas, a culpa e a manipulação de Walt continuam ali, invisíveis, pesando sobre cada passo que ele dá. O Alaska, com seu isolamento e frio extremo, funciona quase como uma metáfora para o estado do personagem, longe de todos, seguro da perseguição externa, mas ainda confrontado consigo mesmo, isolado, solitário e, sobretudo, imerso em seu vazio interno. A liberdade física não elimina o trauma, nem apaga a memória daqueles que ele perdeu ou dos atos que foi forçado a cometer. O que El Camino nos mostra é que, para Jesse, a sobrevivência é apenas o primeiro passo. A reconstrução de sua identidade e de sua humanidade será um processo contínuo, cheio de desafios, dúvidas e talvez a esperança de que ele ainda possa encontrar alguma forma de paz. No fim das contas, Jesse Pinkman se consolida como o personagem mais trágico de Breaking Bad. Ao contrário de Walter, ele não é movido por ambição, poder ou ego. Na essência, Jesse não é uma pessoa ruim, e ainda assim ele paga caro por suas escolhas. Cada erro, cada deslize, cada momento de vulnerabilidade e impulso, desde se drogar com Jane até os acontecimentos que o levaram à sua escravidão. Ele carrega culpa, dor e arrependimento, mesmo quando essas decisões
pareciam menores ou inevitáveis, e é justamente isso que torna sua tragédia tão poderosa. Jesse arca com o peso de tudo que fez e sofreu, mostrando que na vida você colhe aquilo que você planta. O personagem que no início parecia descartável ou apenas coadjuvante se revela ao longo da série como um dos mais profundos, humanos e memoráveis, tornando-se o coração de Breaking Bad e provando que a verdadeira tragédia muitas vezes não está em morrer, mas em sobreviver com o peso de tudo o que se fez e se perdeu. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo. E se você quiser que a gente analise outro personagem de Breaking Bad, é só deixar aí nos comentários, tá? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!